Você acredita na manifestação de espíritos? E de qual forma o espírito ou os espíritos se manifestam em um local dito como assombrado? Existem duas formas. Uma verdadeira e a outra não muito verdadeira. Convido vocês para refletir sobre isso. Olá, meus prezados. Eu sou o Jorge Maciel e sejam muito bem-vindos em nosso canal Formosa Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos ao canal Formosa Doutrina Espírita. Já aproveitando para mandar o meu fraterno abraço ao Cristiano Lima e a Cris Lima do canal Big Brutus. Um abraço. E também quero deixar um abraço fraterno ao Leandro, do canal Abutre Investigação. Um abraço, irmão. E o meu fraterno abraço também ao Marcelo Talboy e a Márcia, do canal TCI, Trilha do Infinito. Um abraço fraterno a vocês. Um abraço também ao canal Irmão do Além, Rogério e o mano dele. Um abraço também ao canal Um Forte é Vencedor, do nosso amigo Samuel. E um abraço também ao canal Vale das Curiosidades. A todos vocês, um nosso abraço fraterno. Eu convido vocês aqui para refletir sobre manifestações de espíritos e também a influência dos espíritos sobre nossas vidas. Eu recentemente fiz um comentário em um determinado canal do YouTube e um dos inscritos daquele canal me perguntou se eu era cientista. Porque quando questionavam sobre detector de energia eletromagnética, e eu então fiz um comentário dizendo: o espírito existe. E ele é pura energia elétrica ou magnética, e entre outras substâncias vaporosas. Ao fazer esse comentário, um inscrito daquele canal retrucou embaixo dizendo: você é cientista? Como pode? Nunca foi provado nada que espíritos existem? Nunca foi provado manifestações de espíritos?
Nunca ninguém viu espíritos? Então, eu fiz as minhas reflexões e entendi que ele não é o único. É uma pessoa que não tem um profundo conhecimento sobre a ciência espírita na sua mais alta essência, e esse jovem não tem conhecimento. É como muitos, naturalmente, bitolado a crer naquilo que querem crer. Né? Crer naquilo são pessoas influenciáveis. Né? E grandes influenciadores nós temos aí no YouTube. Grandes influenciadores. Aliás, excelentes, e inclusive nós temos muitos canais no YouTube. Canais de terror, canais de suspense, né? Onde quem quer assistir bastante manifestações de espírito, vá nesses canais. E lhe digo com certeza, eu até assisto alguns. Né? O pessoal que cria esses conteúdos de terror, suspense, manifestações, abundância de espírito, são, na minha opinião, excelentes cineastas. Eles têm criatividade para criar aquele conteúdo de terror. Se vocês pensarem que eu ia criticá-lo, não vou não. São exímios influenciadores. Grandes cineastas, na minha opinião. Por isso que tem milhões de inscritos, né? Tem que tirar o chapéu. Mas lembrando a você, que eu penso que não devemos chamar o canal deles de fake, não. Tá bom? Vamos lembrar o seguinte, o mágico, quando se apresenta para uma grande plateia, o mágico faz a sua mágica. O mágico não vai revelar o seu segredo. Então, esses grandes canais aí também não vão revelar os segredos. Mas com certeza, meu apreço, minha admiração a esses grandes influenciadores aí que criam seus conteúdos de terror. Né? E quem quiser ver bastante manifestações de espíritos, aparições, vão nesses canais. São excelentes. Entretenimento, sem dúvida, para quase todas as idades. Mas vejam bem a diferença de canais de investigação do sobrenatural. Eu, como um pesquisador, como você é pesquisador também, todos esses canais que fazem investigações, vão em casas assombradas, uma investigação séria, sem ficção, sem truques, sem segredos, na minha opinião, esses canais, eles são pesquisadores. Eles estão ali sempre em busca de provas para si mesmo, porque é um aprendizado. Então, na minha opinião, um canal sério que faz investigação na invocação de espíritos em busca de resposta, na minha opinião, são canais sérios. Essa é a diferença que eu entendo de canais de terror. Porque em canais de terror você encontrará manifestações em grande abundância, muitas manifestações. Mas num canal que faz investigação séria, você não vai obter, talvez num dos vídeos que eles gravam, talvez nenhuma manifestação. Ou talvez algumas. Eles se utilizam desses aparelhos e praticam a transcomunicação instrumental moderna através de aparelhos que tem para vender, através de apps de tecnologia atual, para então buscar respostas sobre espíritos. Eles são, na minha consideração, bons pesquisadores em busca de respostas. Isso para mim é inteligente. Na minha opinião, isso além de ser investigadores, são pesquisadores. E é lógico, devemos entender, como são investigadores do sobrenatural, eles então
como eu diria, eles trabalham com invocação também. Sim, porque se eles são investigadores do sobrenatural e não fizerem invocação, então eles nem saem de casa, nem criam o canal. Que automaticamente, ao manipular um aparelho de transcomunicação instrumental, comunicar-se com os espíritos, usar um EVP, fazer perguntas, é invocar o plano espiritual, é abrir a porta do plano espiritual, onde diversos espíritos terão acesso a esse meio de comunicação atual que o Chico Xavier já anunciava. E está aí hoje a bel prazer para todo mundo usar. Então, eles lidam com invocação de qualquer forma, seja pela tábua Ouija, seja por apps, tudo necessita da prática da invocação. Tem que fazer invocação. Senão, não há resposta, não há resultado. Né? Então é importante se preparar muito para isso, porque como o Espiritismo sempre vai advertir, invocação sempre vai ser perigoso. Sempre vai ser perigoso. Então, acima de tudo, não pode ter medo e sempre fazer um trabalho sério, com todo respeito aos nossos irmãos que sofrem aqui no umbral. E mesmo ter muito respeito até com os próprios espíritos perversos, que ganharam o nome de demônios. Tem que ter respeito com eles também, porque eles são agressivos, sim, e são perigosos, sim. Então sempre é bom ter respeito com o plano espiritual. E fazer uma boa investigação nessa pesquisa da área do espiritismo, que é muito rica em essência, né? É muito rica e até mesmo os cientistas pesquisam sobre isso e muitos já se renderam à existência do espírito fora do corpo. Temos relatos aí, inclusive, de pacientes que sofreram um coma e tiveram esse contato com o mundo espiritual. Agora, vamos falar dos canais de terror. Os canais de terror, por sua vez, a criatividade, os efeitos estão acima da realidade. Esse pessoal que cria conteúdos de terror, eles não estão preocupados com o sobrenatural real. São pessoas destemidas que querem trazer para o seu público um trabalho que prenda a atenção do público. Um trabalho impressionista. A preocupação deles, então, está acima da realidade do espírito. Eles não têm tempo para pensar que existe espírito, que não existe espírito, que espírito vai se comunicar, que espírito não vai. Não. Eles estão pensando acima. Criar um conteúdo de terror para prender a atenção de um público. Por isso eu admiro-as como bons cineastas, como grandes influenciadores e criadores de obras de terror, obras de ficção. Mas também não têm eles o dever de revelar o segredo para ninguém. Né? Meu apreço a eles e um abraço a todos esses canais aí de entretenimento. Agora, como funciona realmente, como os espíritos se manifestam de forma real, se manifestam, entre aspas, de forma real. Vamos então refletir sobre alguns exemplos. Se você dormir numa casa que é tida como mal assombrada, dormir uma noite nela, e se ela realmente for uma casa assombrada, você já vai sofrer um efeito durante o seu sono. Porque então o espírito que ali habita, ou os espíritos, vão ter a liberdade de se comunicar com o seu espírito durante o seu sono. Essa é uma das formas real.
Porque quando o corpo relaxa, durante o nosso sono, o nosso espírito se liberta. Então logo ele vai ter contato com outros espíritos. E se nessa casa tiver espíritos que ali moram, vai entrar em contato com o seu espírito durante o seu sono e você vai acordar surpreso. Seja um contato bom ou um contato ruim, acordará surpreso. Essa é uma das formas reais. Qual a outra forma real de que uma casa é assombrada? Porque lembramos o seguinte. Eu tenho um poema espírita que fala um trechinho que diz assim: você não toca no invisível e não crê no invisível, porque você não pode tocá-lo. Mas o invisível pode tocar você. Você não toca no vento, porque o vento é invisível, mas o vento pode tocar você. Você não toca na fumaça, mas a fumaça pode tocar você. Você não toca no fogo, mas o fogo pode tocar você. Você não acredita em Deus porque você não pode ver, porque Ele é invisível, mas Deus pode tocar você. Você não pode tocar em seu próprio coração, mas um simples homem estudado pode tocar no seu coração. Então, se eu falar de Deus, você talvez dirá: eu não acredito, eu nunca ouvi. Mas Deus está com todos nós, em todos os lugares. Então, se eu falar de Espírito, você não consegue ver, você não quer crer. Ao não crer em seu próprio Espírito, está desconhecendo a sua própria origem. Está desconhecendo que és o próprio sopro que Deus te deu. É a energia vital da vida. Tu és o Espírito. A outra forma que um espírito se manifesta numa casa assombrada é através de ruídos. Sim, mas não o ruído da forma que você pensa. Um objeto real caindo. Não. A manifestação de um espírito não é assim. Algo caiu. Foi culpa do espírito? Não. A manifestação real de um espírito, quando você está numa casa, por exemplo, assombrada, você escuta, por exemplo, uma panela cair. Faz aquele barulho. Você então vai ver, vai olhar lá no fogão e vai observar que não tem nenhuma panela caída ali. Não existe. Não caiu nenhuma panela. Mas você ouviu, não só você, como alguém que estava junto com você ouviu a panela caindo. Manifestação invisível. É o espírito se comunicando com você através do som. Não do material, do som. Porque o espírito é invisível. Portanto, as comunicações são invisíveis. Eu não quero dar aqui a minha opinião com relação ao espiritismo, mas eu vou dar a opinião, eu vou passar para vocês um pouquinho que eu sei sobre Allan Kardec. Allan Kardec mesmo fala no Livro dos Médiuns que o espírito não pode interagir com objetos, virar uma mesa, derrubar um armário. Segundo Allan Kardec, isso não acontece. Segundo o espiritismo, isso é muito raríssimo. Por isso que você que é menos instruído, não crê no espiritismo. Se está pensando em assistir verdadeiras manifestações você está enganado. Se você quer assistir uma cadeira voando, você está enganado. No espiritismo isso não funciona. Se o espírito é espírito, as manifestações dele também vai ser invisível.
É invisível, manifestação invisível. Citei aí 2 exemplos de manifestação de espírito. Agora vamos citar mais um exemplo de manifestação real de espírito. A influência de um espírito sobre nós. Como soubemos, o espírito é uma energia elétrica e ao chegar próximo de nós, nos causa arrepio. Essa é uma influência tão comum que muitos sentem. A outra influência do espírito sobre nós é sobre o nosso psíquico, sobre o nosso psicológico, sobre a nossa mente. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos. Essa sim é uma forma real de influência de espírito. E também tem uma outra influência que acontece, não que o espírito esteja, como o espírito é energia, já talvez tenham ouvido falar sobre lâmpada, às vezes piscando, sem haver problema com a lâmpada, está tudo bem com a lâmpada. E ela começa a piscar. É lógico. A energia elétrica você não pode tocar. Você consegue ver a energia elétrica quando ela se forma um raio. Mas ela é invisível. Então o espírito também se manifesta na energia elétrica por serem invisível. Por isso a lâmpada pisca, porque o espírito também é energia. E ele influencia, causando então esses instantes de curto-circuito na lâmpada. Isso é uma manifestação bastante comum, né? Em locais muito assombrados. Então, essas são a forma de manifestação. Numa casa assombrada, muitas vezes, você escuta uma porta batendo. A porta da casa bateu, fez aquele barulhão. Mas você chega lá, a porta está trancada, não houve batida, ela está do mesmo jeito, até chaveada. Mas o som que você ouviu foi uma manifestação invisível do espírito. Lembramos, meus amigos, essa é a verdadeira manifestação espiritual. Espírita, sempre da forma invisível, nunca da forma materialista, nunca interagindo direto com o material. Ora, como pode? O espírito ele é invisível. Como é que ele vai se manifestar, virar uma cadeira, se ele é invisível? Lembre-se de um ditado que a gente costuma dizer: a água, um copo de água e um copo de óleo. Mistura ambos. A água não vai misturar-se com o óleo. Não vai. Vai manter-se afastada do óleo. O espírito não se mistura assim com a matéria. Porque o espírito está num plano espiritual. Nós estamos num plano material. Então, as manifestações que acontecem através da influência, através de ruído, por exemplo, uma batida numa parede, você ouvirá também uma batida numa parede. Mas se você ouvir, não que um espírito está batendo na parede. O ruído que você ouvirá é que ele está no plano espiritual batendo na parede espiritual, na parede invisível. Porque o espírito tem contato com o invisível. Então ele está batendo numa parede invisível. E para ele é vivo, ele é real, ele está batendo ali. Mas não realmente na parede. E você escuta o som do espírito batendo. Você pode escutar, mas não que ele bateu na parede. Espírito não tem osso. Então, sempre manifestações invisíveis. Muitas vezes também, uma das manifestações de espírito acontece através de vulto. Não, eu não falei de imagem igual a minha. Eu falei de vultos. Vultos brancos ou vultos negros. Já que o espírito é invisível, então o vapor tão logo
é invisível. Você pode esmurrar um vapor. Ele é invisível. Ele está plasmado em vapor. Mas então, o espírito, na forma de uma fumaça, por exemplo, ele forma um vulto, uma silhueta de uma pessoa. Mas raramente vai formar uma imagem nítida. Vai formar sempre um vulto. Você verá um vulto, não verá uma imagem nítida. Então, segundo o Espiritismo, muitas fotos e vultos que a gente vê aí na internet são falsos. Segundo o Espiritismo. Falsos. Por isso que muitos céticos não creem no Espiritismo. Em função dessas imagens forjadas, esses vídeos forjados que tem bastante na internet. Então, lembrando, amigo, se nós formos o investigador, né, do sobrenatural, que nem o canal Big Brutus, que nem o canal do Venilton, né, que nem o canal do Leandro, do canal Abutre Investigação, também é um pesquisador. Além de analista, ele é um pesquisador. Então, vamos nos preparar para, quando criarmos conteúdos assim, real, com respeito, sério, você não verá manifestações, a não ser que você crie seu próprio canalzinho de terror. Mas, na vida real, você encontrará pouquíssimas manifestações, mas na vida surreal você encontrará bastante. Muitas. Mas na vida real, muito poucas. E uma das melhores formas ainda de pesquisar sobre espíritos é usando EVPs e aparelhos de transcomunicação, seja físico ou seja de forma mais moderna, que são os apps. É a forma com que os espíritos encontram de tentar se comunicar com nós. Ainda está muito devagar ainda esses apps, né? Não está muito convincente para nós, mas também os apps aí estão, né, em evolução, estão em aperfeiçoamento, para um dia, quem sabe, chegar a 100% de acerto e realmente fazer um uso dele para buscar respostas mais convincentes. Mas ao cético que crê ou não quer, cada um crê naquilo que quer crer, né? Então, coloque-se um tapa-olho e crê naquilo que você quer crer. Não é verdade? Agora, se você pesquisar, buscar na essência do Espiritismo, buscar estudar, conhecer, eu falei também pesquisar, estudar e pesquisar, você talvez encontre respostas para a sua dúvida. Agora, enquanto você não fizer isso, você será apenas mais um cético que desconhece, ou melhor, que não crê em seu próprio espírito, tampouco vai crer então na sua própria origem. Não é verdade? Porque assim como uma árvore cresce, envelhece e morre, mas em seguida vem outra árvorezinha. Assim é a nossa vida. Sempre indo e vindo aqui na Terra. Indo e vindo aqui na Terra. Para melhor aperfeiçoamento do nosso futuro. Amanhã, quem sabe, você volte em um outro corpo, muito mais inteligente, lá pelo século 25, 30. Volte, então, muito mais evoluído. Não é verdade? Então, é isso que acontece com o nosso espírito. É indo e vindo para a evolução moral e espiritual de cada indivíduo. Também fala-se muito em demônios, né? Demônios. Os espíritos ruins e perversos ganham o nome de demônios, né? Mas na verdade o demônio, daimon, no grego, demônio, daimon, de Guampa, é uma figura mitológica criada pelos judeus, né? Todos nós sabemos disso. Mas o espírito mau e perverso existe. Existe e é perigoso. Quando ele influencia uma pessoa é muito perigoso. E os espíritos, aqueles que sofrem, devem ser acolhidos com amor também e tratados com muito respeito e, se possível, tentar ajudá-los. Sempre com muita prece, muita prece. Tá bom, pessoal? Então, falamos sobre manifestações espíritas reais.
reais. E falamos sobre manifestações espíritas surreais. E você? O que você achou disso? Tá bom? Eu quero agradecer aí a sua atenção. Refletimos hoje sobre manifestação de espírito real. E quero agradecer e peço que você então aperte aqui no nosso, se inscreva no nosso canal para fortalecer o nosso canal. E você é sempre bem-vindo. Não paga nada, por enquanto ainda não paga para se inscrever. E nem tampouco curtir. Espero que futuramente o YouTube não cobre esse aplicativo que nós usamos, né? Porque por enquanto ainda é grátis. Se inscrevam e curtem e façam parte dessa família que é o canal Formosa Doutrina Espírita. Desejo a vocês muita paz, muita luz, que o nosso Divino Mestre Jesus derrame fluidos de amor, saúde e paz em vossas vidas. Fiquem todos com Deus. Tchau!